Olá pessoal, dando início a mais uma aula da disciplina de instalações hidráulicas sanitárias, ainda continuando com o tema sobre os esgotos sanitários. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das instalações de esgoto, ou seja, a rede interna. O que seria essa rede interna? Seria toda a tubulação que compreende o esgoto sanitário, todas as instalações prediais, aquelas que constituem dentro de uma edificação. Vamos falar um pouco sobre como funciona esse sistema predial de esgoto, quais são os itens que ele compreende, o que é que existe em cada parte desse sistema predial de esgoto. E vamos falar um pouco sobre as partes constituintes de uma instalação predial de esgoto. Essas partes constituintes de instalação predial de esgoto seria justamente onde está dividido o sistema predial de esgoto, que seria toda aquela parte que compreende aparelhos sanitários, o tubo de queda, as caixas de gordura, caixa de dispersão, ou seja, toda a tubulação, tudo o que constitui essa instalação predial de esgoto. Para que serve, onde serve, como instalar, enfim. Dando início na parte das instalações de esgoto, a parte da rede interna, nós temos que a rede interna é aquelas tubulações que coletam as águas servidas que serão encaminhadas para a área externa do prédio e posteriormente encaminhadas à rede coletora existente no logradouro público da concessionária local. Ou seja, é aquela tubulação que compreende desde os aparelhos sanitários até o local que vai, a encanação da rua, a encanação que vai levar esses esgotos para o tratamento, que seria a rede coletora da concessionária local. No nosso caso aqui na Paraíba, seria a Cagepa, que a Cagepa ela é responsável pelo tratamento de esgoto. Isso também depende de cada cidade. Cada cidade ela estabelece o seu sistema de tratamento de esgoto. Por exemplo, no caso de Campina Grande, quando a gente recebe a conta de água, vem lá identificando que é uma taxa que seria justamente o que a gente paga para a contribuição de esgoto, que é devido a Cagepa fazer esse tratamento. No caso aqui da minha cidade, onde eu moro, no interior da Paraíba, em Santa Luzia, o tratamento de esgoto ele é todo realizado pela prefeitura, pelo município. Então, esse valor a Cagepa não cobra, porque quem realiza o sistema de tratamento do esgoto é o município. Esse mecanismo da rede interna das instalações de esgoto, ele se divide em três partes, que seria a instalação primária de esgoto, a instalação secundária de esgoto e a ventilação. Falando um pouco sobre a instalação primária de esgoto, essa instalação primária ela constitui nos conjuntos de tubulações e dispositivos, onde eles têm acesso aos gases provenientes do coletor público e dos dispositivos de tratamento. A instalação secundária de esgoto, ela é o conjunto de tubulações e dispositivos onde não tem acesso aos gases provenientes do coletor público ou dos outros dispositivos de tratamento. Já a ventilação é o tubo de ventilador que interliga o desconector ou o ramal de descarga, o ramal de esgoto, ou dependendo até de um aparelho sanitário, à coluna de ventilação, a fim de dar o escape aos gases provenientes da rede interna do edifício. Ela também tem como característica manter a pressão atmosférica dentro da tubulação, a fim de evitar que estoure ou que ocorra alguma explosão desses gases que ficam dentro dessa tubulação, conforme estabelece a NBR 8160. Agora nós vamos entrar para falar um pouco sobre o sistema predial de esgoto. O sistema predial de esgoto constitui em alguns componentes que estão nesse sistema de esgoto, que seriam os aparelhos sanitários, os desconectores ou sifões,
os ralos, a caixa o ramal de descarga, o ramal de esgoto, o tubo de queda, a coluna de ventilação, o subcoletor predial, os dispositivos de inspeção, que seria a caixa de suspensão e a caixa de gordura, o coletor predial e a válvula de retenção. Pronto, aqui nós temos uma imagem retratando um pouco de como se passa a realidade. O ramal de descarga é aquele elemento que liga do aparelho até a caixa de suspensão. O ramal de esgoto é a tubulação que sai da caixa de suspensão. O ramal de ventilação é aquela encanação que vai ligar a coluna de ventilação. E o tubo de queda é o que faz a distribuição, certo? Mais à frente vocês vão entender melhor como funciona cada um. Aqui temos mais uma imagem detalhando a caixa sinfonada. Aqui a caixa sinfonada, o vaso, o ramal de ventilação que liga a coluna de ventilação, o tubo de queda, o ramal de esgoto, certo? Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas partes que constituem uma instalação predial de esgoto. Falando um pouco sobre os aparelhos sanitários. O que são esses aparelhos sanitários? É o aparelho conectado a uma instalação predial e destinado ao fornecimento de águas para fins higiênicos ou a receber os dejetos e águas servidas. Seria o exemplo de lavatório, vaso sanitário, pia de cozinha, máquina de lavar, né, quando joga água, enfim, são N aparelhos que jogam aquela água fora, né? Aquela água que já foi utilizada. Aqui, para vocês terem noção, nós temos o lavatório e aqui nós temos o vaso sanitário. O ramal de descarga. O ramal de descarga é a tubulação que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários. Os aparelhos sanitários, como eu já falei, que seria o lavatório, a bacia sanitária, o bidê. Esse ramal ele deve ser ligado diretamente à caixa de expensão ou no tubo de queda. A caixa de expensão que ficaria na edificação térrea, ou seja, no térreo, independentemente do edifício, do local do prédio, ou o tubo de queda de esgoto, que seriam as instalações que ficariam no pavimento superior. Os ramais do lavatório, do bidê, da banheira, do ralo e do tanque devem ser ligados diretamente à caixa sinfonada. Também temos que os ramais com efluentes de gordura, que seriam o caso das pias de cozinha, elas devem ser ligadas direto à caixa de gordura, certo? Eu acho que até tá um erro ortográfico aí. A caixa de gordura, certo? E que ficaria localizado na edificação térrea. E esses tubos de queda específicos, eles são denominados de tubos de gordura, certo? Ou seja, isso é muito importante. Os ramais com efluentes de gordura, eles devem ser diretamente ligados a essa caixa de gordura, certo? Falando um pouco sobre o desconector, nesse caso o sifão. O desconector é todo sifão sanitário ligado a uma canalização, ou seja, é um dispositivo hidráulico destinado a vedar a passagem de gás no interior das canalizações de esgoto para o interior dos edifícios. Nas instalações prediais de esgoto existem dois tipos de desconector, que seria a caixa sinfonada e o sifão. Agora nós estamos tratando propriamente do sifão. Esses desconectores, eles podem atender a um aparelho somente ou a um conjunto de aparelhos. Eles podem vir de um lavatório, ou então eles podem atender a um conjunto de aparelhos daquele banheiro, no caso, como a gente está se tratando. E ele seria mais ou menos a mesma unidade, que nesse caso, quando ele é
ligado somente a um aparelho, ele seria o sifão. E quando ele é ligado a um conjunto de aparelhos, ele seria, por exemplo, a caixa sinfonada, que nós vamos tratar mais à frente. De acordo com a norma, a 8160, todos os aparelhos sanitários eles devem ser protegidos por desconectores, ou sifões ou caixas sinfonadas. E todo desconector ele deve ter um fecho hídrico com a altura de 5 centímetros, a altura mínima, e ele apresenta um orifício de saída com diâmetro igual ou superior ao ramal de descarga, certo? Isso é norma, é o que a norma estabelece. Segundo essa norma, ele deve ser assegurado na manutenção no fecho hídrico, mediante as solicitações impostas pelo meio ambiente, que seria a evaporação, a tiragem térmica, a ação do vento e as variações de pressão. O sifão ele é um desconector destinado a receber os efluentes da instalação de esgoto sanitário. E esse dispositivo ele contém uma camada líquida, que seria o fecho hídrico, que ele possui uma altura mínima de 5 centímetros, e é destinado a vedar a passagem de gases contidos nos esgotos. Bem, o que é mais importante vocês entenderem sobre o desconector? O desconector, o sifão, ele é ligado à canalização primária e ele a principal destinação dele é vedar a passagem de gases para o interior das canalizações, ou seja, o sifão ele veda a passagem dos gases, certo? Aqui nós temos umas imagens que retratam bem. O fecho hídrico ele é justamente essa parte, essa água que fica aqui no sifão. O sifão ele existe 3 tipos, que seria o tipo P, o tipo S e o tipo garrafa. E o sifão a gente tem retratando aqui, ele é uma forma sanfonada. Ele possui uma flexibilidade e, como a gente pode ver aqui, a altura mínima do fecho hídrico ela é de pelo menos 5 centímetros e ele impede o ar com odor de chegar aos aparelhos sanitários, ou seja, ele impede que retorne o ar com odor do esgoto para a edificação, certo? Isso é o principal motivo do sifão. A caixa sinfonada. A caixa sinfonada é uma caixa de forma cilíndrica provida de um desconector, destinada a receber um conjunto de aparelhos como os lavatórios, os bidês, as banheiras e os chuveiros de uma mesma unidade. Ou seja, o que é a caixa sinfonada? A caixa sinfonada, ela é como o sifão, ele é um desconector que recebe o conjunto de aparelhos, certo? Ele vai receber todos aqueles aparelhos provenientes da edificação, do local, no caso do banheiro. Ele vai receber ele vai interligar a parte do lavatório, do bidê, da banheira, do chuveiro, enfim. Assim, as águas provenientes da lavagem de piso, e nesse caso, elas devem ser providas de grelha. A sua tampa deve ser facilmente removível para facilitar a manutenção, mesmo a tampa dos ralos cegos, certo? A vedação hídrica, ela evita odores e insetos provenientes dos ramais de esgoto que penetrem pelas aberturas dos ralos. Ou seja, essa vedação, além de evitar os odores, ela evita também os insetos. Que os insetos passem pelo lavatório, retornem ao chuveiro, ou seja, ele vai evitar aquele acúmulo de odor como inseto. E ela é fabricada em PVC ou em ferro fundido, e possui diâmetros de 100 milímetros, 125 e 150 milímetros. Ela possui de 1 a 7 entradas de esgoto para a tubulação, com diâmetros de 40 milímetros e tem apenas uma opção de saída, com diâmetros de 50 ou de 75 milímetros. Ela deve ter uma localização adequada para receber os ramais de descarga e encaminhar as águas servidas para o ramal de esgoto. E a posição ideal para a caixa sinfonada
seria aquela localização que atenda à estética e à hidráulica. Os desconectores em geral, tanto os sifões como as caixas sinfonadas e os ralos simples, que seriam um tipo de desconector, eles precisam ser posicionados em locais de fácil acesso, de modo a permitir a limpeza e a manutenção periódica. Aqui nós temos um exemplo de algumas caixas sinfonadas, ou seja, aqui o fecho hídrico, que seria aquela água que impede que o odor ou os animais retornem. Aqui nós temos alguns exemplos de caixas sinfonadas em PVC. E aqui nós temos a instalação de uma caixa sinfonada. Ela está diretamente ligada ao ralo, ao vaso sanitário e ao lavatório. Aqui a caixa sinfonada. O ramal de esgoto. O ramal de esgoto, ele recebe efluentes dos ramais de descarga. Ou seja, o ramal de esgoto é aquele que vem do ramal de descarga. É a ligação. O ramal de descarga é o que sai do aparelho, que vai até a caixa sinfonada. E o ramal de esgoto é aquele que recebe da caixa sinfonada. E suas ligações ao subcoletor ou ao coletor predial, elas devem ser efetuadas por uma caixa de dispersão. Essas caixas de dispersão normalmente estão no pavimento térreo ou nos tubos de queda, no caso de pavimentos sobrepostos, ou seja, a partir do primeiro pavimento. Em edifícios com mais de um pavimento, o ramal do térreo ele deverá ser diretamente ligado à caixa de dispersão, por tubulação independente. O ramal de esgoto, nós temos aqui o ramal de descarga, que é aquele que liga a caixa sinfonada, e a partir dessa caixa sinfonada que sai o ramal de esgoto, certo? Falando um pouco a respeito do tubo de queda. O tubo de queda é aquela tubulação vertical existente nas edificações de 2 ou mais pavimentos, ou seja, o tubo de queda só existe quando a edificação tem mais de um pavimento. Quando ela é só no térreo, a caixa de inspeção já serve. Mas quando ela tem mais de um pavimento, então nós temos que ter o tubo de queda, que é a tubulação vertical existente nas edificações de 2 ou mais pavimentos, que recebe os efluentes dos ramais de esgoto e dos ramais de descarga. Ele deve ser instalado sempre que possível com um alinhamento vertical e diâmetro uniforme. O tubo de queda ele não deve ter diâmetro inferior ao da maior tubulação. Ou seja, se nós estamos dimensionando o banheiro e, por exemplo, todo banheiro ele tem 75 milímetros de diâmetro, mas nós sabemos que o lavatório ele tem que ter um mínimo de 100 milímetros de diâmetro. Portanto, esse tubo de queda ele deve possuir pelo menos 100 milímetros, que seria, mesmo que 75 milímetros vá suprir a sua necessidade, ele deve ser maior ou igual à da maior tubulação, certo? Ele não pode possuir um diâmetro inferior da maior tubulação. Aqui faz uma observação, né, que normalmente o ramal da bacia sanitária, que possui 100 milímetros, o diâmetro nominal mínimo para o tubo de queda, que recebe os efluentes da pia de cozinha, de despejo, é igual a 75 centímetros. Ou seja, os tubos de queda da cozinha, da pia, da área de serviço, enfim, seria de 75 milímetros, enquanto os do banheiro seria de pelo menos 100 milímetros por causa do ramal da bacia sanitária. Aí nós temos uma imagem falando a respeito do tubo de queda. O que é o tubo de queda aqui, tá fazendo uma imagem mostrando.
E é isso, pessoal. Aí eu deixo uma mensagem para vocês que às vezes as coisas demoram, mas acontecem. O importante é saber esperar e não perder a fé. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.